Em muitos lugares do mundo, milhares de pessoas estão vivendo o lockdown. O lockdown que é resultado de um isolamento social, cuja restrição de locomoção tem levado muitas pessoas a viverem mais do que apenas um momento de isolamento social. Infelizmente, esse lockdown tem levado milhares de pessoas a viverem um confinamento, uma prisão da sua própria alma. Algumas pessoas, elas estão vivenciando situações que estão apertando o seu coração, estão trazendo consequências à sua alma, como tristeza, depressão, síndrome do pânico, não conseguem dormir, insônia, uma ansiedade que parece que não tem fim. É impressionante como nós, seres humanos, nós fomos criados para o relacionamento. Deus disse a Adão, não é bom que o homem esteja só. Nós fomos criados para nos relacionar. E quando precisamos ter que viver um lockdown, um isolamento social diante de uma pandemia global, como essa que nós estamos vivendo, não tem sido nada fácil para ninguém. Mas a pergunta hoje que não quer calar é: como você tem reagido a essas prisões que muitas vezes esse momento específico da história tem nos encarcerado nas mais diversas situações? Como é que você tem reagido ao que eu chamo de prisões da alma? Quais são então as prisões que podem me encarcerar? Existem algumas prisões que acabam nos levando a esse algoze tão difícil momento em que alguns choram, outros têm taquicardia, alguns estão sentindo um suor que não para, algumas pessoas estão aflitas, necessitadas, carentes, precisando então de uma resposta. Hoje nós temos a resposta para você, a resposta que é a palavra de Deus, essa palavra que é luz, ela é luz para aqueles que se encontram nas trevas, ela é uma lâmpada para a sua caminhada, ela certamente hoje trará uma revelação preciosa de transformação para a sua vida. Veja o que o salmista Davi disse no Salmo de número 42, no versículo de número 5. Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que você está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. É impressionante como muitas pessoas nesse momento estão vivendo exatamente assim, como Davi no Salmo 42. Deixe-me te contar um pouco do contexto desse salmo. Davi, ele havia sido ungido para ser o novo rei de Israel. Saul havia desagradado o Senhor. Saul, ele já havia perdido espiritualmente a autoridade que Deus o havia concedido. E Davi, mesmo tendo recebido a unção, mesmo sabendo da direção, ele foi perseguido por Saul e foi colocado em exílio. Davi estava vivendo nas cavernas, nas montanhas, fugindo do seu destino profético por uma situação adversa. Talvez você esteja pensando assim: eu já estou em junho, eu tinha planejado tanta coisa, eu tinha pensado em tantas coisas, já era para eu ter terminado isso, já era para eu ter feito aquilo, era para eu ter viajado, era para eu ter conquistado, era para eu ter galgado. Talvez você tenha pensado tantas coisas, mas assim como Davi, talvez você esteja com a alma aflita, angustiada, perturbada dentro de si, mas faça também como Davi. Coloque a sua esperança no Senhor, porque diante das prisões da vida, nós precisamos nos posicionar. E existem pelo menos 3 prisões que eu tenho visto muitas pessoas encarceradas, angustiadas, sofrendo em cada uma delas. E eu quero compartilhar e trazer um antídoto, trazer uma palavra do céu para a sua vida, de libertação para cada uma dessas prisões. Mas antes de compartilhar, vamos ter uma palavra de oração? Oremos. Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu te peço, na unção do Espírito Santo,
Vem, Senhor, e fala poderosamente aos nossos corações. Me ajuda com esse microfone aqui, Senhor. Está emperrando aqui atrás. Ai, Jesus, me ajuda nessa prisão desse microfone. Senhor, eu peço agora a unção do Teu Espírito Santo na ministração dessa palavra. Que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam palavras agradáveis na Tua presença, Senhor. Tu que és a nossa rocha e o nosso Redentor. Amém. Amém. A primeira prisão é a prisão da autocondenação. Nesses dias em que nós estamos aí, nesse lockdown, nesse isolamento social, a gente muitas vezes acaba gastando muito tempo nas mídias sociais e a gente começa a olhar a vida dos outros, a gente começa a observar um pouco o que é que os outros estão fazendo ou deixando de fazer. E por causa disso a gente começa a se comparar. E esta comparação, queridos, traz o que eu chamo de prisão da autocondenação. Você começa então a se condenar, a se culpar, porque você não está produzindo, porque você não está fazendo, porque você não conseguiu, porque você tem visto tantas pessoas fazendo e você não faz. E aí você começa a se condenar. Não descarte essa possibilidade. Ela pode estar muito perto de você, te isolando, instalando dentro de você esse estresse, essa solidão, esses pensamentos que acabam tomando conta de você. Tenha cuidado. Uma das coisas que colabora muito para a autocondenação é ficar olhando para a vida do outro e ficar se comparando. Gente, quem já viu nas mídias sociais as pessoas postarem situações difíceis, de luta, de choro, de tristeza? Tudo é perfeito nas mídias sociais, todo mundo está sorrindo, todo mundo está feliz, todo mundo está alimentado, todo mundo está satisfeito, todo mundo está como se vivesse já no céu, aqui na própria terra. Deixa eu te dizer uma coisa, se você ficar se comparando, se você ficar olhando para a grama do vizinho, se você ficar olhando para a vida alheia, você vai entrar na prisão da autocondenação. Ah, porque eu não estou conseguindo fazer, porque eu não estou conseguindo falar, porque eu não estou conseguindo chegar, porque eu não... ele fez e eu não fiz, e aí você começa a entrar então nessa grande prisão. Talvez você esteja se culpando de algo nesses dias, mas escute aqui, veja o que a palavra de Deus nos diz em 1 João capítulo 3, versículo 19. Assim saberemos que somos da verdade. Essa é a nossa identidade. Nós somos da verdade. Nós não vivemos por maquiagem. Nós não vivemos atrás de uma máscara, apesar de estarmos nos cuidando diante desse isolamento. Nós não vivemos uma farsa. Nós não editamos a nossa vida. Nós somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar. Essa é a tendência do nosso coração, é querer nos condenar, é ao ficar comparando, trazer esse sentimento. Está vendo, olha, você está ganhando peso, está vendo, você não tem qualidade de vida, olha só o que fulano já fez, olha o que Beltrano já fez, e aí você começa a entrar, sabe, nessa prisão da autocondenação. Receba nesses dias, Deus é maior do que o seu coração é enganoso, Ele está te levando para uma prisão, que você daqui a pouco está fechando o próprio cadeado. Se você se encontra nesse estado, coloque sua culpa na cruz do Calvário. Ele levou sobre si, Ele pagou o preço, Ele já carregou a cruz, Ele derramou o seu sangue, para que nele, essa prisão hoje, ela seja aberta, e você possa desfrutar da liberdade em Cristo Jesus. Uma segunda prisão é a prisão da autopiedade. A primeira traz uma condenação, a segunda traz uma vitimização. A autopiedade, ela surge quando desenvolve a grande dificuldade de lidar com situações. Aí o que é que faz? Começa a transferir responsabilidade. Ah, é por causa da cidade que eu nasci, é por causa dos pais que eu tenho, é por causa da escola que eu estudei, é por causa da minha condição econômica, é por causa disso. E a gente começa, sabe, a colocar justificativas para explicar o que nós estamos passando. Queridos, cuidado, porque você acaba entrando dentro de uma prisão da autocomiseração, da autopiedade.
É uma avaliação deturpada de si mesmo, que acaba te afastando das tuas capacidades, das tuas virtudes, daquilo para o qual Deus te chamou, para o qual Deus te criou. Então não esqueça de quem você é. Pare de viver essa autopiedade. Pare de ficar, se colocando como coitadinho, como vermezinho de Jacó, como alguém que não vai sobreviver. E como é que vai ser minha vida? Você precisa entregar a chave da sua porta, do seu coração, da sua vida, do seu destino, nas mãos de Jesus Cristo de Nazaré. Ele, através da cruz, é uma ponte. Ele vai interligar, ele vai chegar até você e ele vai abrir essa prisão, e você não precisará mais viver nessa autopiedade. Grandes homens de Deus viveram assim também, em episódios de autopiedade. Você lembra de Elias? Elias, depois de enfrentar 450 profetas de Baal e queimá-los em uma oração só, por causa de Jezabel, a esposa de Acabe, ele ficou com medo. 1 Reis capítulo 19, verso 3 e 4. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. O homem enfrentou 450 profetas, mas teve medo de uma mulher. Quantos estão aqui agora nessa transmissão, enfrentando tantas lutas, enfrentando tantos gigantes, passando por situações tão adversas, e agora por causa do isolamento, agora porque precisa se prevenir, agora porque precisa estar mais em casa, e estão entrando aí em situações tão adversas, e fica se autocondenando, ou fica se autocomiserando, e fica entrando nessa caverna, assim como Elias. Elias disse: eu já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Quantas pessoas não estão assim agora? Senhor, sem esse emprego eu não tenho por que viver. Sem essa mulher não tem como eu continuar. Sem esse momento como é que eu vou? Porque onde eu estou morando, porque onde eu estou vivendo, porque onde eu estou fazendo, o que eu estou comendo. Quantas pessoas não param de reclamar e entram nessa autopiedade? Hoje eu quero liberar a palavra de libertação sobre sua vida. Você vai parar de viver como se estivesse na senzala. Você precisa ser livre em nome de Jesus. Elias passou por isso, Moisés também passou, Gideão, antes de enfrentar os midianitas, também passou, Jonas, quando estava lá em Nínive, também passou. Grandes homens e mulheres de Deus passaram por situações, mas eles superaram. Você vai superar também. Eu profetizo que essa prisão, ela será aberta e você será livre em nome de Jesus. Sabe, de forma prática, o que é que você pode fazer para não viver na prisão da autopiedade? Entenda que errar faz parte da caminhada. Inevitavelmente você vai tropeçar, você vai errar, você vai cair, mas lembre-se, 7 vezes o justo cairá e 7 vezes o Senhor o levantará. Então você precisa entender que errar faz parte da caminhada. Outra coisa, esteja preparado para os imprevistos. Isso mesmo, imprevistos acontecem. Coisas ruins também acontecem com pessoas boas. Não fique achando que você é o único que está sofrendo. Não, o lockdown é generalizado, o isolamento social é para todos. Todos nós estamos enfrentando as mesmas lutas que você também está enfrentando. Outra coisa, comece a ressignificar seus traumas. Muitas pessoas agora em casa, nesse isolamento, estão começando a trazer ebulição do passado, traumas da infância, e estão colocando esses traumas na mesa, e estão fazendo dos traumas um big deal, um grande gigante, que está sufocando, que está esmagando a alma. Escute, ressignifique seus traumas, porque você passou pelo que passou, é porque você é a pessoa que você é hoje. Então até os momentos difíceis Deus usa para forjar, para tratar e para nos fazer o homem e a mulher de Deus que nós somos. Cuide das suas emoções, pare de viver pelos cantos, pare de ficar choramingando, pare de ficar dessa forma. Cuide da sua emoção, cuidado para quem você abre seu coração, pare de ficar expondo nas mídias sociais os seus sentimentos, as suas fragilidades. Ninguém precisa ficar acompanhando
essas suas lutas, de jeito nenhum. Então, é possível sim que a sua alma esteja ferida com essa autopiedade, sabe, por perto. Escute, levante. Cristo vai te esclarecer, Cristo vai te ajudar. O Senhor está te dizendo hoje quem você é nele. Então pare com essa autocomiseração. E uma terceira e última prisão é a prisão da imagem perfeita. Essa é diferente da autocondenação, porque você se compara. É diferente da autopiedade, que você se vitimiza. A prisão da imagem perfeita é aquela prisão que algumas pessoas entraram e que querem mostrar para o mundo que estão vivendo o seu melhor momento da vida. Quem é que em sã consciência vive o melhor momento diante de um isolamento social? Talvez você tenha ressignificado as suas lutas e nesse período você começou novos hábitos, talvez você começou a se alimentar saudavelmente, talvez você começou a se exercitar, começou um novo curso. Parabéns para você, permaneça firme. Mas você precisa sair dessa prisão de querer comunicar para os quatro cantos que a sua vida é maravilhosa, ela é perfeita, ela não tem nenhum problema. Seja bem-vindo ao mundo real. Aqui no planeta Terra a gente sofre, a gente chora, a gente sente angústia, nós somos seres humanos, nós somos cristãos, mas nós também choramos, assim como Jesus chorou. É uma imagem deturpada de si mesmo e é muito perigosa, porque a gente começa a superestimar. É o super cristão, é o super campeão, sabe, aquela pessoa que não falha. Escute, você precisa buscar a sua melhor versão, mas saiba que até na sua melhor versão, você também vai tropeçar, você também vai cair, você também vai errar, porque nós somos seres humanos. Essa prisão da imagem perfeita tenta nos levar a uma vida onde não há limites. E nós precisamos conhecer nossos limites. Nós não podemos viver uma farsa, apresentando às pessoas algo que vão levar as outras pessoas a uma outra prisão, que é da autocondenação. Sabe por que muita gente está na prisão da autocondenação? Porque tem pessoas que estão na prisão de uma imagem perfeita e joga outras na prisão da autocondenação. Então essa prisão da imagem perfeita tenta fazer de você uma pessoa que você não é. Então nesses tempos de confinamento, pode existir pessoas sim, que se achem, sabe, acima de todo mundo e etc. Para essas pessoas eu tenho uma palavra, gente, está tudo bem assumir que não está bem. Vai passar, mas ainda não passou. Você não pode dizer que esse é o melhor momento da sua vida, enquanto tanta gente está morrendo, enquanto tantas pessoas estão aí com vírus, com Covid-19, enquanto tantas pessoas estão vendo angustiados, tantos estão aí perdendo seus empregos. Você não pode dizer, esse é o melhor momento financeiro da minha vida. Você precisa deixar de ser insensível, porque enquanto talvez você possa estar vivendo algo assim, você precisa entender que existem milhares de pessoas que estão perdendo o emprego, estão no momento de crise, e há uma crise estabelecida global, econômica, e você precisa sair dessa prisão, sabe, da imagem perfeita. Veja o que o apóstolo Paulo disse: miserável homem que eu sou. Ele disse: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja, ele disse: eu sou um miserável, ainda bem que tem Jesus para me tirar dessa vida difícil. Então, durante esse tempo de quarentena, que já virou oitentena, durante esse tempo de isolamento social e até de um certo lockdown, que a sua alma não fique nesse lockdown, que sua alma não se sinta aprisionada, que a sua alma ela possa viver livre. Essa é a boa notícia que eu tenho para você hoje. Minha vida está livre em Jesus. Você pode declarar isso em casa? A minha vida está livre em Jesus. Não há prisões que possa deter o povo de Deus de cumprir o seu papel no mundo. Prisões existem, mas nós somos livres em Cristo
Cristo Jesus. Da prisão, Paulo escreveu pérolas como Efésios, Colossenses, Filipenses, Filemão. Da prisão, Paulo ganhou a família do carcereiro. Da prisão, Paulo conseguiu levar o evangelho à elite romana. Da prisão, o Otman Nee escreveu os grandes livros. E John Bunyan, ele escreveu O Peregrino, o livro mais popular depois da Bíblia. Neles e em todos os outros havia algo em comum: a liberdade em Cristo Jesus. Podem querer nos isolar, podem querer nos colocar no lockdown, podem nos levar a um momento de isolamento social, de quarentena, mas em Cristo, apesar desse momento em que nós estamos vivendo no globo, em Cristo nós somos livres. É por isso que a Bíblia nos diz em João 8,36: portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Seja hoje liberto dessas prisões da alma, prisões que trazem condenação ao se comparar com outros que acabam postando, maquiando situações que não são reais. Essa prisão da autopiedade, onde você se vitimiza, onde você vive essa autocomiseração. Seja livre hoje. Saia da prisão da imagem perfeita. Chore, aprenda a sofrer, mas lembre-se que em Jesus, eu e você, nós somos livres.